Beleza, então, né, vamos fazer uma pequena revisão aqui da termodinâmica aplicada, tá? Só recapitulando um pouquinho, né, da evolução das máquinas térmicas, tá? Então a gente viu um contexto ali, um videozinho na última aula, né? Vamos recapitular um pouco, tá? Então nós verificamos, né, que a primeira máquina térmica que se tem conhecimento, né, e a gente identifica uma máquina por ela realizar alguma atividade, né, foi essa de Herão, né? Ele era matemático e físico, né, que viveu, né, em Alexandria, no Egito, né? E como eles não tinham nada que fazer, ele percebeu ali, né, que o vapor, né, uma água, poderia gerar um movimento, né, tipo numa chaleira aqui, né, que ele colocou nessa estrutura. Então, o que é essa estrutura, né? Ele tem um recipiente aqui, ó, tá? Que é uma bacia, né, metálica, aquecida por uma fornalha com água. Por esses tubos, né, vai sair o vapor e entrar dentro dessa esfera. Essa esfera, né, ela tem, né, eu estou ampliando aqui, né, dois tubinhos aqui, né, por onde o vapor escapa, né, da esfera. Só que ao escapar, ele cria uma força de repulsão, né? E como a esfera está conectada pelo centro, né, ela começa um ciclo rotativo aqui, tá? Então isso, né, calcula-se que foi entre ali, aproximadamente 120 anos AC, né, antes de Cristo, né? Ou seja, né, faz mais de 2.000 anos aí, né, que se tem notícia de uma máquina térmica utilizando vapor, tá? Vamos lá. Depois disso, né, nessa época simplesmente era não tinha uma utilidade específica, viu, gente? Era uma máquina simplesmente que, né, demonstrava, né, um conceito da época. Era tipo um brinquedo, vamos dizer assim, um enfeite, né? Era um enfeite, só para demonstrar ali, né, o conhecimento, né? Mas não tinha aplicação para nada, tá? Então não servia para nada isso na época, tá? Ou pelo menos não se tem notícia que tem uma máquina, né, que evoluiu disso, tá bom? Aí depois, né, de algumas centenas de anos, esse Denis Papin, né, foi um físico francês, tá? Ou seja, logo após, né, a Idade Média ali, né, ele desenvolveu, utilizando vapor também, né, um motor a pistão, né? Mas isso a gente vai considerar, né, quase 1.800 anos depois, né, 1690 AC, né, mais os 120 anos, né, vai dar 1.800 e poucos anos, né, para depois voltar a ideia de se usar o vapor, tá? Só que também ficou meio vago, tá? Ele utilizou o vapor, né, mas ainda não tinha uma aplicação tão prática, tá? Aí veio, né, o Thomas logo na sequência. Aí começa uma evolução constante, né? A partir de, né, Dennis Papin, aí a gente consegue ver que na sequência, né, veio a evolução, né, burguesa, né, veio a revolução industrial, né, aí a gente começa a ver né, as viagens, né, que a Europa começa, né, a difundir as suas ideias, a conhecer novos mundos, né, começa a evoluir também, né, essas máquinas, tá? Então, Thomas Savery era um mecânico que precisou, né, em determinado momento, né, criar um aparelho para bombear a água de dentro de uma mina, tá? Então ele conseguiu, né,
usar o vapor para fazer um sistema de drenagem de água, tá? Ele foi a primeira vez que se utilizou válvulas, né? E elas eram operadas manualmente, claro, né? Então ele fez uma jogada, né? De utilizar o vapor, pistão e essas válvulas operadas manualmente, né? Para bombear água de dentro de uma mina, né? Que na época, né? Estavam aí, né? Precisando de combustível, né? Ou outros elementos que eles iam minerar lá, tá bom? Primeiro motor eficaz, aí cada vez cada personagem evolui um pouco as máquinas térmicas, tá? Então, Thomas Nilsson, né? Ele já criou ali um boiler a vapor com cilindro e pistão, né? E chamado motor de viga, é uma outra tecnologia. Cada vez que se evoluía, se utilizava melhor a potência do vapor. O que era a diferença desse boiler? O boiler ele recupera o condensado, entendeu? As outras máquinas não, elas produziam vapor e perdiam esse vapor, tá? Não tinha recuperação do vapor. Agora não, agora já está se montando um circuito, tá? Aí vem, né, o motor moderno, né? Aí James Watt, né? Aí ele é considerado o pai do motor a vapor, né? Era um engenheiro escocês, né? Ele pegou o princípio de Newton, né? E conseguiu otimizar, tá? Aí pra você ter ideia, em todo esse tempo aí, todos esses personagens, né? Até chegar no James Watt, 1769, né? Um século aproximadamente para evoluir no motor mais próximo, né? Do motor, né? Que é mais eficaz, tá? Aí, né? Recentemente, né? Um pouco mais recente, século XIX, aí 1900 e pouco, né? Que a gente conseguiu fazer os motores de alta pressão, né? Ou seja, né, aqui a gente já está trabalhando com o superaquecimento, por exemplo. Né? As primeiras máquinas a vapor utilizavam vapor que a gente chama de vapor saturado. É um vapor úmido. A diferença é a seguinte, o vapor úmido, né, ele tem uma propriedade muito boa para aquecimento. Né? Ou seja, ele aquece mais, entre aspas, né? Do que o vapor superaquecido, né? Mas ele condensa mais, por isso que ele aquece a superfície com mais facilidade, né? Pelo fato de ele estar sempre em contato com a superfície, né? Ao condensar, ele libera a energia térmica, né, para a superfície onde condensou. Já o vapor superaquecido, ele se comporta como gás e ele não condensa tão facilmente. Então, ele não interage diretamente ali com a parede, né, do recipiente. Então, os motores a vapor de alta pressão, né, são muito utilizados aí, né, em redutores de usina. Algumas usinas antigas têm, né, esses tipos de motores. Tá? Então, foi um engenheiro britânico aqui, o Richard, né, Trevithick, né, acho que é isso que se pronuncia, e o americano Oliver Evans, né? Início do século XIX, né? Então 1810 aproximadamente. Tá? Foi esse tipo de motor, né, que deu origem à locomotiva. Tá? Então as locomotivas a vapor, né, utilizam essa tecnologia de alta pressão. Dentro de uma locomotiva tem um sistema de superaquecedor. Você tem ideia? Tá? Se a gente for pensar em máquinas térmicas modernas, né, como que a gente poderia analisar o uso do vapor hoje em dia? Né? Será que hoje em dia a gente tem, né, essa utilidade para o vapor?
né? Só para a gente refletir, eu coloquei aqui, né? Algumas coisas que eu achei na internet, né? E eu até, quando eu achei aqui, falei, panela a vapor elétrica. Olha, graças a Deus que inventaram uma panela de vapor. Foi só a partir desse invento que eu consegui fazer arroz, viu? A partir desse invento aqui, agora eu faço arroz tranquilamente, sem queimar, né? Sem ficar duro. É só colocar água, tempero, arroz e fica pronto. É um milagre isso daqui, viu, gente? Alguém concorda ou não? Só Concordo, cara. Isso aí ajudou muito mesmo. foi melhor que a Concordo também, viu? locomotiva. Viu? Foi melhor que a locomotiva, viu? Tem uma dessa aí. Tem uma Eu não dessa aí que tá usei me dessa, salvando, não. viu? Ó, essa daqui eu peguei na internet, essa aqui é toda cheia de compartição, não sei o que, né? Eu tenho uma aqui, uma de arroz, né? E uma de pressão, né? Uma de arroz normal e aquela de pressão mesmo, né? Nossa, pessoal, olha, eu coloco ali dentro 3, 4 minutos o negócio está cozido já. E não preciso ficar preocupado em explodir a panela, porque, né? Ela controla eletricamente, como é eletrônica, né? Ela controla toda a temperatura, né? Não, nunca escutei caso de que uma panela elétrica estourou. Alguém já escutou algum caso assim? É mais Não, fácil. Eu acho que é mais fácil panela ela parar de... elétrica estourar nunca vi, não. Agora, outras panelas já, viu? Outras panelas já, tá? Ainda, pessoal, uma coisa bem moderna. Peguei umas coisas bem recentes, coisa que está à venda, viu? Esse produto está à venda. Para limpeza e higienização, tá? Lavadora a vapor, né? Essa daqui é uma que eu peguei mais industrial, né? Mas já viram aquelas portáteis que você limpa sofá, limpa qualquer coisa com vapor, né? Eles falam que é limpeza a seco, né? Por causa que o vapor ele não deixa o resíduo, né? Muito úmido na peça ou na onde ele está fazendo a limpeza, né? Então, só para a gente comparar um pouquinho, aqui já entram alguns conceitos de temperatura e de pressão, né? Porque a gente vai trabalhar bastante com esses conceitos, temperatura e pressão, né? Da panela eu não consegui, mas aqui como eu tinha umas informações mais técnicas, né? Eu consegui ver que a temperatura do vapor era 158 graus, né? E a pressão de 7 bar. É o que trabalha essa maquininha, né? É uma lavadora extratora a vapor. Alguém conhece esse tipo de máquina, de tecnologia? Já trabalharam? Eu já vi uma semelhante a essa aí no Lava Jato, né? Eu acho que sim, viu? É, Acho só que que sim. faz lavagem interna de veículo, que é a lavagem a seca, eles usam muito isso aí. É. É, Bem, eu só não lembro o valor, viu? Mas era um valorzinho razoável aí, viu? Essa daqui, pelo menos. Tá? uhum. Olha uma outra coisa a vapor aqui que a gente nem pensa, né? Esses ferros a vapor aqui, né? Hoje em dia, antigamente os ferros era só resistência elétrica, né? E se queimar a roupa, né? Queime, compra outra. Agora os ferros vêm tudo com vapor, com um monte de coisa, né? Se não tiver o lugarzinho de pôr água lá para gerar vapor, parece que não passa direito a roupa, né? Você viu que eu trouxe alguns exemplos aqui de tecnologias atuais, né? Que se utilizam de vapor, tá? Aqui tem um caso de potência elétrica, né? 2.200 watts, né? Esse equipamento aqui, tá? São alguns exemplos, né? Para ilustrar, né, o que a gente vinha comentando já da última aula. Pessoal, só que, né? O que vai pegar para a gente não é essa parte de passar roupa, não, de lavação aí, não, né? Nem de fazer a comida, né? O interessante para a gente é os processos industriais. E quando a gente fala de vapor em processos industriais modernos, é caldeiras a vapor, tá? Aonde que tem caldeiras em vapor? A gente pensa que é raro, né? Nossa, caldeira?
caldeira é nas usinas. Pessoal, olha, se vocês bobear, tem uma perto de vocês, no mesmo bairro aí. Tá? Por quê? Normalmente hospitais têm caldeiras para gerar vapor, por causa da limpeza interna ali, da desinfecção. Tá? Os hotéis é o mesmo princípio, eles fazem uma lavagem a seco. O que é essa lavagem a seco? De hotéis, lavanderias, né? Você utilizar vapor. E como que eles geram o vapor? Tem que ter uma pequena caldeira, né? Não chega a ser tão grande igual essa da foto, tá? Essa da foto aqui vai ser utilizada ali, né? No curtume, numa borracharia. Por exemplo, aqui em Araraquara, a empresa Lupo tem 3 caldeiras. Para quem conhece a fábrica de remédio da FURP, também tinha 2 caldeiras lá dentro, a gás. Que mais que eu me lembre, né? Aqui tem uma recalchutagem que tem caldeira, né? Aí agora eu não lembro, né? A Cotrale tem caldeira também. Bem, enfim, né? Às vezes é mais fácil encontrar uma caldeira do que se pensa, né? Na indústria têxtil tem caldeiras, né? Já visitei uma ali em Matão, né? Que tem caldeira. Ali em Ibitinga, né? Também tem. Indústria de reciclagem de papelão, eles utilizam o vapor da caldeira, né? Não para cozinhar o processo lá, para simplesmente aquecer o papel e dar a cura dele, né? Do papelão reciclado, tá? Então aqui são poucos exemplos que eu citei, né? Tem muitos, muitos exemplos, é muito aplicado, né? No setor industrial, o vapor, tá? Fora da sucroalcooleira e das petroquímicas também. Caso celulose. O caso celulose são caldeiras grandes, tá? Ok? Bem, comentei de alguns exemplos, vários. Alguém tem mais algum exemplo que lembra de processos que tem caldeira a vapor? Que eu não citei? Indústria farmacêutica, professor. Farmacêutica? Então, Isso, você qual? Fala alguma específica? todas sempre, professor. Eu sei que a FURP aqui em Américo tinha, né? A FURP era uma indústria farmacêutica, né? Eu só não conheço bem o processo de onde que eles utilizam o vapor, como que é o processo. Eu imagine que seria para esterilização, tá? Você conhece um pouco esse processo ou não? De como se usa o vapor lá? Tem alguns equipamentos alguns medicamentos ou matéria-prima. Temos alguns equipamentos ou matéria-prima que precisa ser feito em certa temperatura. Através de uma serpentina, eles aquecem o equipamento com vapor. Entendi. Perfeito, então, tá? É isso aí, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Claro, né? O vapor é muito utilizado para a geração de energia elétrica, tá? Então aqui eu tenho, né, um eixo de turbina aberto aqui, tá? Turbinas, né? Existem turbinas a vapor, tá? E existem turbinas a combustão também interna, tá? A gás, né? Turbina a gás tem combustão interna, tá? Então a combustão cria uma expansão dos gases internamente. As turbinas a vapor, elas funcionam exatamente com o fluxo de vapor que passa por esses aletas, né? Por essas, né? Parece umas hélicezinhas aqui, né? E fazem esse eixo girar, tá? Tem algumas aletas que são fixas e tem outras que são móveis, tá? Por quê? Porque se o gás entra aqui, o vapor numa velocidade, e esse eixo está em rotação, o próprio gás tem uma tendência de rodar junto com esse eixo. Mas isso não acontece,
né? O gás, ele passa reto aqui, ó. Ele entra e passa reto. E como que ele consegue passar reto, né? É quando ele vai fazer uma curva para acompanhar a rotação, tem uma aleta fixa que redireciona ele, né? Ou seja, toda vez que ele tem a tendência de rotacionar, uma aleta fixa intercalada com as móveis faz com que ele siga quase numa direção, né, perpendicular aqui, né, ou seja, paralela com o eixo, aliás, tá? E isso dá uma eficiência muito boa nesses motores, tá? É assim que funciona uma turbina, tá bom? Essa turbina aqui, né, o que eu posso fazer com ela, né, é acoplar, né, no mesmo eixo um gerador, tá? Eu acoplei um gerador nela, né, eu gero energia elétrica, tá? Eu posso simplesmente ter uma estrutura desse tipo que recebe o vapor, gira o eixo e eu tenho uma máquina redutora de velocidade para me usar lá nas minhas ternas de moendo da usina, por exemplo. Tranquilo? Algum comentário? Alguém conhece uma turbina aberta? Já teve a chance de ver alguma manutenção, alguma coisa assim? Eu conheço, professor. Conhece ela aberta? Já fez manutenção nela? Tem, a gente tem duas lá, né? Duas máquinas dessas. É. Aí, quando eles abrem lá, às vezes precisa fazer alguma manutenção. Aí chama a gente lá da manutenção, caldeiraria. Aí a gente consegue ver lá. Dá muito problema as turbinas lá? Ó, há 5 anos atrás dava muito problema, né? Mas era a parte de operação, entendeu? Aí o Era culpa do pessoal foi vapor fazendo. ou É, vapor. vapor ruim, né? Isso. Aí Aí o pessoal foi fazendo desbalanceia ela, treinamento e ela tudo fica, lá. desbalanceia ela, fica ruim, né? Fica com vibração, né? Isso. É, aí até perderam um rotor desse aí, uma turbina dessa aí. Né? Porque acho que fizeram manobra errada lá e empenou tudo. Nossa. Eu acho que eles deviam ter Carne sucata. dado um choque térmico nela, alguma coisa assim, né? É, exatamente. Nossa, que prejuízo, hein? É, dizem que o prejuízo foi de 3 milhões, né? Que uma Nossa. máquina dessa aí é 3 milhões. Pessoal, tem muitas marcas aí, tem a NG, a TMG, a Siemens, a GE, tem várias marcas bem, né, conceituadas aí de turbinas a vapor. Tem uma fábrica muito boa aqui em Sertãozinho, né? Que faz umas turbinas da hora aí, né? A TNG. Quem conhece? TNG? Já ouviram falar ou não? Tinha uma Dedine, né? Em Ah, Sertãozinho, né? Ela Dedine. foi fechada, né? Então, a Dedine fechou, né? Dedine Tinha fechou. 3.600 funcionários aí em Sertãozinho. Então, a Dedine ainda vive, ela sobrevive, só que ela só tem lá em Piracicaba, e nem sei se ela tá mexendo mais com isso daí, viu? Não, ainda mexe ainda. Tem um setor lá que ainda mexe. Mas eles são fortes em fundição. Em fundição eles são fortes. Sim, ainda são ainda. Ainda né? Infelizmente é a administração deles, né? Pessoal, eu mostrei uma caldeira bem típica, né? Às vezes, sei lá, para quem não conhece pode achar grande, né? Para quem já conhece a caldeira de usina vai achar pequena. Mas essa daqui é menor ainda, tá? Eu até peguei uma marca conhecida aqui, né? A Spirax Sarco. É uma empresa bem conhecida, né? Por evoluir muito nesse sistema de válvulas, tanto as válvulas mecânicas como as válvulas automatizadas, né? E eu vi esse conjunto, né? Um geradorzinho de vapor. Olha que pequeno que ele é, né? Ele segue todo o padrão de uma caldeira grande, né? Só que com um volume de água muito pequeno, né? Então, o que temos aqui, né? Minha ferramenta parou de funcionar, gente. Então, não consigo riscar. Mas vamos lá. Tem o painel aqui, né? Com as botoeiras, né?
Tem um visor de nível aqui para você controlar o nível de água, né? Tem a saída que dá para ver aqui com uma válvula aqui, ó, que é a saída do vapor, manômetro, uma válvula de segurança aqui, né? Aqui embaixo a saída, né? Uma configuração típica de uma caldeira, a plaqueta, uma caldeira grande, né? Plaqueta, né? De identificação, né? Para, né? Pouca geração de vapor, né? É interessante, achei bem interessante esse aparelho, né? É um gerador de vapor compacto, né? MCSG, né? É uma caldeira da Spirax-Sarco, tá? Elétrica, viu? O combustível dela é elétrica. Então ela não funciona com combustível a combustão, né? Ela não funciona com processo de combustão. A maioria dos casos que a gente vê máquinas a vapores, né? A gente vê ela funcionando com combustão, seja de combustível gasoso, líquido ou sólido, né? Mas para pouca geração de vapor, se faz necessária a energia elétrica, vai bem, né? Porque ela não cria resíduo, você controla muito bem, dá para automatizar com muita eficiência o sistema, né? Dá para controlar muito bem o sistema, tá? E existem alguns outros modelos, essa daqui é horizontal, né? Tem umas caldeiras elétricas verticais também, né? Nesse mesmo porte, só que em vez de estar, né, na horizontal, vai estar na vertical, tá? Na verdade é mais comum a vertical, né, elétrica do que a horizontal. Vamos entrar então um pouquinho, né, nesses conceitos de energia e calor, né, e também temperatura, tá? Energia, né? A gente já tem essa, né, palavra no nosso vocabulário, né? Porque a gente não vive, né? Nosso cotidiano envolve sempre transferência de energia, né? Ela é amplamente, né, usada no nosso cotidiano, não somente a palavra, mas o conceito é totalmente aplicável, tá? A gente não liga um carro sem ter energia, a gente não acende uma luz sem ter energia, a gente não aquece um alimento sem ter energia, a gente não abre o olho sem ter energia no nosso corpo, a gente não levanta sem ter energia no nosso corpo. Então, ou seja, né, desde o fator humano, das nossas necessidades humanas, né, fisiológicas, até a tecnologia, tudo envolve energia, tá? Aí sim a gente pode destrinchar a energia, tá? A energia, que energia que é, né? Então, a gente sabe que faz parte da nossa vida diária, mas onde ela se encontra? A energia luminosa, né, por exemplo, a energia motriz, né, de um movimento de uma máquina, de um ventilador, por exemplo. A energia, aliás, aí já envolve a energia eletromagnética também, né? Uma energia, né, de aquecimento, né? Uma máquina de, né, pé, por exemplo, né, envolve uma energia térmica, ok? Se a gente for utilizar o nosso carro, por exemplo, né, tem uma energia elétrica ali, né, com princípio químico, que é a bateria do nosso carro, tá? Então tem ali, né, a energia química, tá? Então é muito amplo você falar em energia, né? Mas uma das energias que a gente vai falar é o calor. E o que é importante saber é que as energias elas se transformam, tá? Então o calor, né, é uma energia, né, que eu posso aproveitar para criar uma outra energia. Uma energia de movimento, uma energia cinética, uma energia luminosa. É só lembrar das lâmpadas incandescentes, tá? Eu tinha, né, um princípio de aquecimento de um filamento
que chegava em certo ponto, ela emitia luz, tá? Então, do calor, eu tinha a emissão de luz, né? E claro, né? Consumia muita energia, aquelas lâmpadas, né? Eu lembro até hoje que a gente, né? Quando tinha que comprar, a gente chamava de 100 velas, né? Ah, vai lá, pega uma lâmpada de 60 velas, ou de 60 velas, né? Quando era para ficar acesa há muito tempo, a gente pegava uma, né? E não era muito importante, pega uma de 40 velas para não gastar muito, né? Hoje em dia, uma lâmpada fluorescente, né? É 9 velas, entre aspas, né? 9 velas, 10 velas, né? Ou seja, essa tal de velas, né? Que antigamente se falava, é o watts, né? A unidade de medida watts, né? Nem sei por que se chamava vela. Vocês lembram disso? Era assim também aí com vocês antigamente? Vocês lembram? Chamava vela mesmo? Ou era só aqui na minha região? Meu pai até hoje usa esse termo aí, tá? É, Até hoje. mas ele se digitalizou um pouco, ele pede para comprar com 9 velas, a lâmpada ou não? Geralmente ele comprava com 60 e falava 60 velas. Hoje com essa de LED aí já, ele já Já melhorou. perdeu a relação, né? É, A de LED, 4 velas, entre aspas, né? 4 watts, 6 watts, já ilumina que é uma beleza. Entendeu? E é muito pouca energia comparada com a tecnologia anterior, né? Para gerar a mesma energia luminosa, né? A gente vai evoluindo a tecnologia e aproveitando melhor a transformação da energia, tá? O que a gente fez, né, ao descobrir o LED? O LED é um mineral, gente, tá? É o silício ali, tá? Um tipo de material específico que ao passar uma corrente elétrica, ele emite luz, né? A sigla LED, né? É diodo emissor de luz. Se for traduzir para o português, né? A letra L, E e D, né? É luz, emissor, diodo. Diodo, emissor de luz. Por isso que chama LED. LED, na verdade, é uma sigla, tá? O diodo já era conhecido com o advento aí da eletrônica, da computação, tá? É um componente eletrônico, né? Que tem nos computadores, já tinha, né? Desde do começo da eletrônica, tá? Mas se descobriu que um componente específico emitia luz. E aí que se criou o LED, tá? Um diodo emissor de luz. Tudo bem? Em eletroeletrônica a gente vai ver um pouquinho dele, tá? Não é o caso aqui agora. Aqui a gente vai focar numa das energias, que é o calor, né? Então, o calor, né, ele corresponde à energia que está sendo recebida ou cedida, né? A gente costuma falar que a energia é em trânsito, né? Então, essa energia em trânsito, né, recebe o nome de calor, né? E isso, né, é ao nível da diferença de temperatura. Tá? Se a gente tem uma mesma temperatura, numa mesma temperatura, eu não teria uma energia calor, porque eu não teria uma transferência, né? Um trânsito de energia. Ok? Pode ocorrer, né, espontaneamente, né? Mas a gente pode forçar também, né, esse trânsito da energia, tá? De um local de menor temperatura para um local de maior temperatura. Tá? Essa transmissão, o importante é a gente fazer fixar um pouco esse conceito, tá? Se é uma energia em trânsito, né, ela vai ser transmitida, né, de um local para outro, certo? Vamos acompanhando o raciocínio. Tá? Se eu vou transmitir de um local para outro, eu tenho principalmente 3 formas de fazer isso, tá?
Eu posso transferir calor por condução, né? O que é conduzir? Conduzir um veículo é você entrar, pegar o volante e levar ele. Conduzir uma pessoa é você pegar pela mão e levar essa pessoa, né? Então, a condução, né, a própria palavra já induz um significado, né, de você estar próximo e ter contato. Tá? Então, você precisa ter contato com o meio material. Então, só ocorre condução se houver um meio material. Por quê? Né? Porque a energia vai ser passada entre as partículas, de uma para a outra. Tá? Então, de partícula para partícula. Né? Imagine que ali, né, tem um agrupamento de partículas, né, que estão todas no mesmo nível. Né? Só que lá numa ponta desse material, uma partícula começa a se movimentar mais. Tá? E aí a gente está falando dessa tal energia cinética. Né? Ela começa a vibrar com mais intensidade. Essa vibração lá naquela ponta vai passando de molécula em molécula, ou seja, de partícula em partícula, pelas partículas vizinhas, até que toda a extensão da peça esteja na mesma situação de energia cinética, ou seja, de vibração. Vamos sempre tentar relacionar com a prática. Tá? Aqui já na sequência já vai falar dos metais. Tá? E vai falar também aqui, ó, que existe bons condutores de calor e maus condutores. Né? Ou seja, né, tem partículas, né, que vibram e incomodam a vizinha. E tem partículas que vibram e ficam na dela e não quer incomodar muito a vizinha. É mais ou menos isso. Tá? Então vamos ver quem é que incomoda mais os vizinhos aqui, dentre as partículas, dentre esses materiais. É os metais. Tá? E por causa disso, eles são bons condutores de calor. Né? Ou seja, vocês vão perceber, principalmente quem trabalha com solda, né? Você pode estar soldando uma tubulação, né? Depois de 2 metros, né? Depois que você começa a soldar, a tubulação está quente. Por quê? Porque você, né? Esse metal, ele conduziu o calor, né? Até lá naquela ponta. Agora, pega a mesma temperatura, pega o mesmo tamanho de tubulação, só que ao invés de você pegar uma tubulação de madeira, pega um pedaço de madeira em vez de metal. Aplica numa ponta da madeira o mesmo calor que você aplicou no metal. Você pode ficar com a mão do outro lado o dia inteiro, depois de 3 metros. O calor não chega lá. Perceberam? Entenderam a relação? Né? Uma estrutura metálica de 3 metros. Soldou uma ponta, o calor chega na outra. Uma estrutura do mesmo tamanho de metal, de madeira. Aplico numa ponta a mesma temperatura. O calor não chega na outra ponta. Já perceberam isso? Entenderam, pessoal? O que é um mau condutor e um bom condutor? Pessoal, tá na escuta? Sim, já sim. Tô sim. Ah, então tá bom. Tá? Pensei que tinha caído a conexão. Tá? Então, a condução é importante, né? Entendendo esse conceito, vamos ver a aplicabilidade dentro da termodinâmica. Tá? Primeiro, normalmente eu tenho que ter um circuito fechado para usar a termodinâmica. A termodinâmica vai envolver, por exemplo, né, a combustão e a formação de vapor. Né? Eu tenho que utilizar um material que conduza bem esse calor, que transfira bem esse calor. Por isso que a gente utiliza o metal. Tá? O metal, né, por coincidência, ele também é um bom condutor elétrico. Porém, para mim fechar o sistema, né, para isolar o sistema e eu não perder esse calor que eu quero, né, transferir somente para a água, para o meio ambiente, eu tenho que ter um mau condutor. Qual que é o meu mau condutor que eu uso no processo? Um exemplo. O que vocês acham? Por que eu utilizaria um mau condutor
num processo termodinâmico, num equipamento termodinâmico? Vamos ver se alguém faz a relação aí. Eu tenho um equipamento térmico. Aonde que eu aplicaria? Eu sei que eu aplicaria um bom condutor, que é o metal, para transferir o calor. E o mau condutor? Como eu aplicaria? Eu acho na tubulação, no caso, hein? Mas como assim? Agora apertou, hein? Vai, pessoal, alguém ajuda. Ele já deu um princípio ali. Na tubulação, é interessante eu usar um mau condutor, por quê? Porque se você usar um bom condutor ali, você perde o calor lá no final, né? Isso. Só que você sabe que normalmente as tubulações são metálicas, né? Geralmente é cobre, né? E o que eles fazem para não perder o calor? Protege ele, usa uma... Com o quê? Tá chegando. Uma manta térmica, né? Manta térmica, gente. É um exemplo de aplicabilidade para um mau condutor de calor. O refratário, né? Massa refratária, né? É um exemplo de mau condutor que é necessário, né? Num processo ali termodinâmico para você não perder calor. Tá? Ok? Então a gente vai ver que conhecer, né, às vezes, esses conceitos, né, parece que está distante do nosso dia a dia. Mas a aplicabilidade é comum, viu? Então está bem perto do nosso dia a dia. Né? Então, para que eu tenho que saber a forma de transferir energia por condução? Né? Porque está no nosso dia a dia. É que a gente não relaciona. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? O ar, a lã, a madeira, a água, o gelo, por exemplo. Né? Lá no Alasca, né? Como que os esquimós lá fazem a casa deles? Com gelo. Né? Porque o gelo é um mau condutor de calor, por incrível que pareça, e ele consegue deixar aquecido dentro do bloquinho lá da casinha dos esquimós lá, o iglu, né? Você acende uma fogueira dentro lá do iglu, né? Claro, o gelo não derrete, porque lá fora está menos 30 graus, né? E lá dentro ele consegue manter, né, uma temperatura melhor, né? Aí não sei quanto que chega, né? Não vai chegar a 30 graus igual na nossa região, mas eles conseguem sobreviver, né, com essa tecnologia, né? Trabalhando o conceito de condução também. Tá? É um isolante térmico, portanto. Tá bom? Alguma pergunta sobre condução? Alguém quer mais algum exemplo? Ou tem algum exemplo para comentar? Fechou? Vamos lá, seguindo então, gente. Convecção. Tá? A convecção, né, é um segundo modo de transmitir o calor. Tá? Mas a gente já vê uma diferença com a condução, que é a seguinte. A condução normalmente acontece em material sólido, tá? Ou seja, ela acontece no metal. A gente pode comparar isso, né, o processo de transmissão de energia, né, por condução, numa madeira, num metal, num plástico, num vidro, no gelo, que são itens sólidos, né, que tem essa característica de transmitir essa energia cinética de vibração das partículas, né, de um átomo para o outro. Mas, quando temos um fluido, acontece uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque o fluido, a princípio, faria a mesma coisa. A partícula vai, né, que tem maior energia cinética, também vai passar essa energia cinética para a vizinha. Né? Porém, é o seguinte, ao fazer isso, né,
essas partículas que estão recebendo essa energia cinética, elas se afastam, tá? Isso a nível microscópico, gente, é a nível químico, né? Lá no nível atômico, né, da partícula. E quando acontece essa dilatação no fluido, tá? Ele muda a densidade, tá? Aí a gente vai pensar o seguinte, né? Se eu jogar um ovo na água, ele flutua ou ele afunda? O que vocês acham? Se eu jogar um prego, vai, para facilitar. Se eu jogar um prego na água, ele afunda ou flutua? Afunda. Afunda, porque a densidade dele é maior do que a água. Tá? Mas o próprio fluido em si, dependendo da temperatura, ele muda o próprio fluido. Mas como assim? Um item pode mudar o fluido? A água pode mudar o fluido? Um gás pode mudar o fluido? Eu vou falar para vocês e vou dar um exemplo muito prático disso. Vamos usar o mel. O mel é um fluido, tá? Pega esse mel, coloca na geladeira e vê como ele fica. Né? Se você consegue tirar ele da garrafa. Ou seja, né, aquela fluidez, né, que ele tem, que é uma característica, muda. Tá? Agora coloca ele no sol ou aquece ele, né, em banho-maria, por exemplo. A fluidez, que é um ponto dele, volta. Né? Mais um exemplo, né, dessa fluidez. Né? Vamos para a parte industrial agora. Como a gente está falando de sistemas termodinâmicos, muitas vezes um dos combustíveis, né, é um óleo que chama pesado, né, óleo pesado, BPF, de petróleo. Ele tem muita viscosidade, ele é muito viscoso. A viscosidade é uma propriedade, né, que é contrária da fluidez. Né? Quanto mais fluido, menos viscoso, e vice-versa. Tá? O que tem que fazer para passar esse óleo pela tubulação? Eu tenho que aquecer ele. Né? Então, eu tenho que aquecer o óleo para ele poder percorrer um trecho de tubulação. Porque senão eu não consigo bombear ele, não consigo fazer, né, ele sair, tá? Do reservatório. Isso é porque a gente estava comentando sobre essa fluidez. Tá? Então, o que acontece quando eu estou fornecendo energia térmica para um fluido é que as partículas começam a aquecer e elas têm uma tendência de mudar naquele setor ali, começa a mudar, né, o ponto de fluidez, né, muda a densidade e tudo que é mais pesado desce, tá? Então, onde recebeu energia diretamente vai ficar aquecido e vai subir para dar espaço para o que está mais frio. Aquele ponto mais frio vai sobreaquecer e vai trocar com mais frio de novo e vai virar um ciclo. Pessoal, mais um exemplo desse processo. O que acontece nos galpão, por exemplo, né, de industriais, quando eles colocam, né, aqueles ventiladores, né, exaustores, no teto. Né? É porque o ar quente vai subir. Né? E para dar espaço para mais ar frio entrar, eles colocam aqueles exaustores, né, bem no ponto superior do teto, para dar espaço para o ar quente sair e entrar mais ar frio. Refrigera muito. Né? Alguém ia comentar alguma coisa? Pode falar. Professor, Pode falar. outro exemplo disso aí é tubulação encamisada, que a gente trabalha também. Em área de chocolate, principalmente. Aí a tubulação interna é chocolate e a externa é vapor, para que o chocolate não endureça dentro da tubulação. Isso. Bom, ótimo exemplo. Essa daí eu até desconhecia, né? Mas é isso mesmo, entendeu? Senão o chocolate vai endurecer dentro da tubulação e não vai conseguir sair. Né?
Endurece. Então é duas tubulações, uma dentro da outra. É a pessoa que trabalha para inspecionar isso? Nossa Senhora. Trabalho. Dá um trabalho. E com certeza esse vapor vai ser um vapor saturado, né? O vapor saturado, gente, ele tem que ser bem tratado a água dele, porque senão ele vai levar um monte de partícula para dentro da linha, vai encrustar, vai corroer, né? Ele tem que ter uma água muito bem tratada, né? Mas tudo bem, isso aí é um assunto de NR13, né? Mas para quem vai trabalhar na área de inspeção, é interessante, viu? Saber esses okay? Alguém mais? Na verdade, seria um trocador de calor, então, que é mais usado, né, professor? Quando a gente fala em fluido, pessoal, vai ter o caso de ser um gás ou vai ser um caso de ser a água. Dentro da caldeira, se vocês for verem, né? Se for uma caldeira pequena, que ela é vários tubos dentro, né? E tem aquele tambor de água gigante, esse processo interno você nem percebe. Sabe onde que você percebe bem essa convecção? Se você colocar, vou pegar o caso do ovo, que eu já ia comentar isso mesmo, né? Coloca o ovo para ferver, né? Antes da água começar a entrar em ebulição, ele fica quietinho ali na panelinha ali, né? No caldeirãozinho, né? Mas quando a água começa a ferver, ele começa a pular. Por que ele está pulando? Porque a água está em convecção. Tá? Ela cria um movimento interno. É isso que eu quero, né, explanar em convecção. Convecção é uma troca, uma transmissão de calor que gera, tá, esse movimento, né, no fluido. Okay? E há processos até, né, que eles produzem esse movimento forçadamente. No caso da caldeira, por exemplo, a caldeira tem ventiladores de entrada de ar e tem também os casos dos exaustores. Para que tem esses exaustores e tem esses ventiladores? Né? Para ajudar o fluxo natural da saída desses gases através dos princípios de convecção. Tá? Caldeira pequena tem entrada de ar natural, porque ela gera uma convecção quase que natural. Tá? As caldeiras grandes, eles querem forçar ela a trabalhar, né, e gerar muito mais energia. Como que eles forçam? Né? Uma das coisas que eles fazem para forçar ela a produzir mais energia é você acelerar o processo de convecção. Tá? Ou seja, pelo menos ali na parte da combustão. Né? Vai ter convecção na parte da combustão, vai ter convecção na parte da água. Tá? Então, toda a parte que é gás, né? Ou é água, e está envolvido troca de calor, transmissão de calor, vai ter um processo de convecção. Tudo bem? Que mais? Alguma dúvida sobre convecção? Vocês acham que está muito distante da prática? Ou não? Mais algum exemplo prático? Vamos, pessoal, vamos participar aí, hein? Eu vou dar um outro exemplo, então, tá? Dentro de uma caldeira industrial, tá? Existe um ponto que essa convecção, né? Ela leva as partículas. Aliás, essa convecção aqui, né? Ela faz parte da própria queima em suspensão do combustível, no caso de combustível, o bagaço de cana. Tá? Essa convecção forçada ajuda o combustível a queimar no ar e não cair tanto na grelha. Tá? Mas se a convecção for muito forçada, essas partículas são arrastadas lá para os tubos superiores da caldeira. E o fluxo desse ar quente, junto com esse particulado, ele acaba fazendo um processo, né, de erosão na tubulação. Tá? Então, a tubulação de uma caldeira, por exemplo, tem uma característica de onde tiver essa convecção
né, direta na tubulação, ela perder muita espessura. Por isso que toda inspeção periódica de caldeira, se faz a medição de espessura no feixe tubular, né, na parede d'água e toda a estrutura por onde passam os gases, tá? Para verificar, né, se essa convecção não arrastou muito o particulado, né? Quando ele faz isso, ele se comporta como se fosse uma lixa passando na estrutura, tá? E vai corroendo o metal, tá? Não é uma corrosão química, né? É uma ferrugem. É uma corrosão por causa do processo de convecção. Beleza? Tranquilo? Pessoal, radiação, né? Dentre as três formas de se passar o calor, tá? Temos a radiação, tá? Dentre os três é o único que não precisa de um meio material. Por quê? Porque é feito através de ondas eletromagnéticas, tá? Então, ondas eletromagnéticas, numa determinada amplitude, também ela pode criar uma energia cinética nas partículas. Então, vocês veem que sempre, né, nas três formas, vai ter essa energia cinética das partículas, tá? Às vezes por contato, às vezes cria essa convecção, né, esse movimento da partícula, e às vezes a própria onda eletromagnética, num determinado nível, né, numa determinada característica, ela consegue, né, agitar essas partículas. Tá? Ou seja, se ela agita a partícula, ela é uma maneira de transferir energia, e essa energia é o calor. Tá? Ou seja, é uma radiação que consegue esquentar. Exemplos, pessoal. Me dê exemplos de energia de radiação. Micro-ondas. Micro-ondas, perfeito. Tá? Uma natural, então. Sol. O Sol. Tá? A radiação solar, né? São ondas eletromagnéticas, tá? Que aquecem a Terra, né? E não se utilizam de material, porque tem vácuo, né? Entre o Sol e a Terra. Então, se precisasse de material para transferir energia, não tinha jeito, né? Não dá para fazer uma condução e convecção através do vácuo, tá? Qualquer princípio de luz, né? É uma radiação, tá? A cor que a gente visualiza também é um meio de radiação. É que às vezes não chega a agitar as partículas. É uma radiação específica que consegue agitar, né? E induzir essas partículas a vibrarem, tá bom? Por isso que chama micro-ondas. São ondas de uma amplitude pequena, tá? Aliás, né? Quando a gente vai trabalhar, né? No sistema de inspeção por termovisão, entendeu? Termografia, né? A gente introduz bem esses conceitos de radiação, né? Todo corpo emite, né? Calor em ondas, né? Que é a luz que a gente vê, né? Ou eles emitem ou eles refletem, tá? Numa determinada amplitude, e essa amplitude, né, quando vem em nossos olhos, né, é traduzida numa cor, tá? Então, uma cor simplesmente é uma reflexão dessa radiação aí em ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver. Aqui tem ondas eletromagnéticas que a gente não consegue ver, né? Que é o caso da infravermelho, do ultravioleta, né? Eles existem, a gente já ouviu falar e a gente sabe até manipular esse tipo de radiação, né? Porém, a gente não vê, né? Naturalmente. A gente vê através de equipamentos, por exemplo, né? Das câmeras de visão noturna e assim por diante.
tá? Mas é uma maneira também de a gente transmitir o calor, tá? Tem muita aplicação, é um assunto amplo também, e são as três maneiras de se conduzir, ok? Alguma pergunta sobre radiação? Então, dos três, é o único que não exige material. Aqui na sequência, pessoal, eu ressaltei mais aquela parte que era mais interessante. Aqui é um contexto histórico, né? Está falando aqui da teoria da cinética, né? Então, fala aqui do Mikhail Lomonosov, né? Que começou, né, a estudar, né, refletir, né, sobre essa transmissão de energia cinética, né? O que é a teoria cinética, né? Ela está diretamente ligada aí com o movimento das partículas e a temperatura, ou seja, a energia do calor, tá? Mas aí a gente entra em alguns representantes mais conhecidos, que é o Bernoulli, tá? Que publicou ali, né, um livro da hidrodinâmica, em 1700 e pouco, aí, né? E ele foi aí um principal estudioso dessa área aí, né? Trabalhando com a energia cinética dos gases, tá? Então ele deu muita noção para a gente chegar nas máquinas térmicas de hoje em dia. Tá? Os conceitos que ele trabalhou, né, as fórmulas que ele trabalhou, né, hoje nos ajudou a ter essa tecnologia. Tá? Outro, né, que a gente pode comentar também é o Benjamin Thompson, tá? Que estudou um pouquinho depois aí, né, no mesmo século, tá? E teve algumas outras tentativas, né? John Erapath, sei lá a tradução aqui, né? John James, né? Waterston, né? Também, né? Mas eu não vou ficar muito ligado no contexto histórico, porque a nossa metodologia é aquela, né? Essa parte aqui eu deixo vocês lerem, tá? Não vai ser tão importante, tá bom? A transferência de calor, a gente comentou, né? Mas aqui também está trazendo o contexto histórico, né? Desde lá do Isaac Newton, né? Que também, né, pensou nisso daí, e alguns outros personagens aqui. Então é muito personagem, muita data, e a gente pode deixar isso um pouquinho de lado, porque o que a gente vai entrar na sequência é um pouco mais complicado. Então, seguindo para a próxima aula. Pessoal, o que a gente vai comentar agora é sobre as unidades e grandezas relacionadas com a termodinâmica. A gente não estava falando de energia? Energia, né, é algo que eu consigo medir. Claro, né? Eu consigo medir os vários tipos de energia. Se eu consigo medir, eu entro no ramo da metrologia, que é o estudo das medidas, tá? E tudo que eu consigo medir é uma grandeza, né? Então eu tenho a grandeza calor, né? Eu sei que isso é uma energia, né? E essa energia gera um trabalho, né? Então, para todas essas grandezas, eu tenho uma unidade específica de medida. E o que é essa unidade de medida, né? Recapitulando um pouquinho para quem já teve a disciplina de metrologia, ou já estudou metrologia, né, em algum momento, né? As unidades de medidas são padrões criados, né, fisicamente ou teoricamente ali, para se calcular uma grandeza. Por exemplo, vamos pegar uma grandeza que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né, que é o comprimento, né? O comprimento é uma grandeza que eu consigo medir. O que eu utilizo para medir? Um padrão. E o padrão nosso, né, aqui no Brasil, é o metro, né? Mas a mesma grandeza, comprimento, se eu for levar lá para a Inglaterra, né, lá eles não vão querer medir em metro,
Lá eles vão querer medir em polegadas. Mas é a mesma grandeza, é o comprimento. O que mudou no caso? O que mudou no caso foi a unidade de medida que foi criada. Tá? E quando eu tenho mais de uma unidade de medida, de uma única grandeza, eu entro na questão de conversão. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, né? Alguém pode estar aqui, está no ramo aí de hidrelétrica, né? Próximo aí, vai lembrar da pressão, né? Pressão do vapor, né? Ou no caso da turbina, tem a pressão do óleo ali, né? A pressão interna, né? Que é a diferença do que está sendo aplicado internamente de força na estrutura e externamente, né? É uma grandeza manométrica, né? Ela pode ser medida em bar, por exemplo, é uma das unidades de medida dessa grandeza. Para essa mesma grandeza eu tenho PSI, que envolve polegada, né? Eu venho do ramo aeronáutico e PSI se usa muito essa terminologia na aeronáutica, né? E eu posso também usar quilograma força, centímetro quadrado. É uma terceira opção para se medir a mesma grandeza que a pressão. Ou seja, uma única grandeza, pressão, tá? Ela pode ser medida com 3 unidades diferentes. Né? Na verdade, não é só essas 3, é até mais. Tá bom? Mas isso a gente aprofunda um pouco mais em metrologia. Quem já teve, já viu um pouco. Quem não teve, vai ver um pouquinho sobre unidades de medidas e grandezas. Tá bom? Aqui, especificamente, em termodinâmica, e como a gente vem falando de energia, né? Vamos ver um pouquinho dessa terminologia, dessas grandezas e dessas unidades, tá bom? Na verdade, a grandeza a gente já sabe qual que é a energia. É que às vezes ela pode estar relacionada com outra grandeza, tá? Criando uma outra. Quando eu relaciono as grandezas, eu tenho uma terceira grandeza, que é uma derivada. Ah, como assim? Eu posso juntar as grandezas e criar outra? É mais ou menos isso. Por exemplo, eu não falei do comprimento? Se eu pegar o comprimento, né, e mais o tempo, eu tenho uma outra grandeza. Grandeza comprimento, grandeza tempo, né? Metros por segundo, por exemplo. Opa, eu tenho uma grandeza que é velocidade. Entendeu? Então a velocidade é derivada de 2 grandezas, que é a grandeza comprimento e a grandeza tempo. A velocidade só existe porque existem essas 2 outras grandezas. Ficou muito complexo? Deu para pegar um pouquinho? O que é unidade, o que é grandeza? Perguntas? Vamos Não, lá, até então. agora tranquilo aí. Eu estou desconfiando dessa Agora, tranquilidade. né? Mas tá tudo Até bem. agora. Viu? Vocês estão falando tá tranquilo. Eu falei, oxe, tá meio estranho, viu? Pessoal, uma das grandezas de energia, então, né? Aliás, uma das unidades para medir a grandeza de energia, né? É o Joule, tá? Então, Joule, né? São no SI, viu? A gente vai ver muito falar sobre SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, quando a gente entra em metrologia, tá? Então lá eles têm algumas referências, é uma indicação, né? Por exemplo, é no SI que fala que a gente tem que medir comprimento em metro. Mas, por exemplo, a Inglaterra não é obrigada a seguir o padrão internacional. O problema é que o mundo inteiro está adotando, então, né, eles têm que... Né? Aí, aliás, tem até o BTU aqui, né? British Thermal Unit, né? É uma unidade britânica, né? Também para medir, né, utilizado em aparelhos de ar-condicionado. Está relacionado também com a potência e com a capacidade de refrigeração. Tá?
Então, quanto maior a unidade, maior o módulo, né, dessa grandeza, o valor, maior a capacidade de refrigeração. Tá? Para quem, né, só para vocês entrar no contexto, né, o cálculo do BTU, né, de um ar-condicionado envolve não somente o tamanho do ambiente, mas também, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão no ambiente e a quantidade de equipamentos ligados. Né? Se eu tiver uma sala de 4x4, só com uma televisão, e vai ficar habitualmente 2 pessoas, né? Eu posso pôr ali um ar-condicionado de 8.000 BTU, mais ou menos. Não fiz o cálculo, fiz de cabeça, né? Mas vamos supor que eu coloco 8.000 BTU, dá tranquilo para refrigerar, né, o ambiente. Agora, se nessa mesma sala é um escritório, vai ficar ali 10 pessoas, com 10 computadores ligados, né, esse mesmo ar-condicionado já não dá. Né? Eu preciso colocar um de 12.000 BTU. Entendeu? É mais ou menos isso. É só para vocês terem uma visão, tá bom? Não é para a gente aprofundar muito nisso. O importante para a gente vai ser o Joule, né? Também tem a caloria, indicado pela sigla Cal, o Joule pela letra maiúscula J, né? Então, Joule, a gente vai usar muito quando estiver falando dessa energia, calor e trabalho, né? Quando a gente entra na parte química, bioquímica, né? A gente escuta muito falar de caloria, os alimentos, quilocaloria, né? O que é o quilocaloria? É 1.000 cal, tá? Mas é uma forma de energia também, viu? Só que aí a gente está relacionando aí com a alimentação, tá? E quando entra na elétrica também, né? A gente pode ter ali o quilowatt-hora. É uma unidade também, né? Para medir essa grandeza, né? O consumo de energia também, né? Quilowatt-hora. Então, alguns exemplos aqui, né? Relacionados com essas grandezas de energia, tá bom? Equivalências do Joule, né? E não tem só esses sistemas aqui não, gente? Esses aqui são só exemplos, tá? Então tem outro sistema, que esse daqui, ó, não é no SI, é o SGS, né? O centímetro grama segundo, tá? É um outro sistema, tá? Mas não vamos aprofundar nesses outros sistemas não. Vamos tratar um pouquinho do Joule, tá ok? Então o Joule, né, é uma unidade de medida, né? Para a energia, né? Para a gente saber quantificá-la. Ou seja, eu tenho que quantificar essa energia, né? É do mesmo jeito que eu quantifico um comprimento em metro, eu quantifico uma energia de calor em joule, tá? E como que eu faço isso, né? Eu tenho que ter uma relação com outras grandezas, tá? Mas antes de entrar nessas relações, né, que são fórmulas, basicamente essas relações são fórmulas, gente. Tá? Aquela matemática básica que a gente viu na escola, né? Para que eu tenho que saber essas equações aqui, né? Eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Vai. É que ninguém sabia lá. As professoras de matemática do ensino médio não sabiam que vocês iam fazer curso técnico, né? De soldagem. Então, portanto, elas não falaram nada, né? Só ensinaram vocês fazerem ali a jogadinha de encontrar o X, encontrar o Y, né? Mas aqui a gente vai ver uma aplicação prática da matemática, tá bom? Para quem já fez a matemática básica, né, já relembrou os conceitos, tá mais fácil, né? Quem não, quem tiver ainda um pouco de dificuldade em matemática, né, não se preocupe não, aqui é bem leve, tá? Não chega a ser cálculos, né, muito extravagante, né, nada de outro mundo não, tá bom? É bem simples. É mais identificar os símbolos, tá bom, gente? Não fica, né, preocupado não, tá? Até eu estou lembrando aqui também, né? Essa tabelinha fala de múltiplos, né? É uma tabelinha semelhante a quem estudou metrologia. Quando a gente estuda metrologia, tem uma tabelinha de múltiplos e submúltiplos do metro, né? Por exemplo, quilômetro
é um múltiplo, aliás, do metro. O centímetro é um submúltiplo do metro. Aqui eu mudei. Em vez de ser centímetro, é centijoule. Em vez de ser milímetro, é milijoule. Em vez de ser quilômetro, é quilojoule. Tá? Está relacionado com potência de base 10. Então é só para a gente relembrar, né, da metrologia a semelhança quando a gente está trabalhando com outras unidades de grandeza. Então todas as unidades de grandeza podem ser ter múltiplos e submúltiplos, né? Eu falei do metro, né? Centímetro, quilômetro, né? A gente pegar o litro, por exemplo, tem milímetro, né? O mililitro, desculpa, se eu pegar o litro. Mililitro, tá bom? Se eu pegar a área de informática, né? Que tem os bytes, né? Tem kilobyte, megabyte, gigabyte. Olha o gigajoule aqui, ó. Essa unidade de giga é mais utilizada na informática. A giga e a tera, né? Terabyte, gigabyte, né? São potências da ordem de 9, expoente 9, expoente 12. Tá? Então, quando eu elevo o número 10 a 12, né? Significa que eu estou colocando 12 zeros na frente desse 10. É um número muito extenso, né? E a gente até perde a nomenclatura dele na prática. Tá? Existe a nomenclatura que a gente nem lembra, tá bom? Sobre múltiplos e submúltiplos, tranquilo? Deu para ter uma ideia de como funciona na prática? Tá? Por que a gente usa múltiplo e submúltiplo? Às vezes a unidade de grandeza que a gente vai medir é muito pequena, né? E às vezes é muito grande. Então a gente usa múltiplos para facilitar o entendimento, né, de cada conceito. Beleza? Pessoal, eu vou apresentar nesse momento, tá? Algumas fórmulas, né? Nem todas vamos trabalhar, né, no curso, né? Mas é bom a gente perceber o seguinte, tá? São fórmulas que envolvem energia, tá? Se envolve energia, que é uma grandeza, envolve uma unidade, né, de medida. E eu peguei uma unidade de medida específica de energia, que é o joule, que é a mais utilizada, tá? Quando a gente está trabalhando com energia, tá? Para a gente apresentar algumas fórmulas, né, para se trabalhar aqui, tá? Aqui na opção A, né, para se calcular um trabalho, né, já ressaltei que esse trabalho é o trabalho da física, o trabalho mecânico, tá? É um deslocamento, tá? Como que eu sei que esse trabalho é um deslocamento? Aqui já está na cara, ó, é a força aplicada pela distância, né? Então eu tenho uma força que foi aplicada num sistema e deu como resultado uma distância. Se a distância for nula, o trabalho é zero, mesmo que eu apliquei 100 newtons de força. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Tem um carro parado lá, né? Você tem que empurrar aquele carro. Se você empurrar aquele carro, né, com uma força ali, né, de 100 quilos, vamos pôr em quilo para ficar mais fácil, e ele não se mover, você não realizou trabalho mecânico, trabalho nenhum, porque a distância é nula. E tudo que você multiplica por zero aqui na fórmula vai dar zero. Então, 100 vezes zero dá zero. Trabalho nulo. Né? Porém, se você deslocou, né, aplicou uma força de 100 kg e deslocou o carro por 10 metros, né, o trabalho ali, né, foi feito 10 vezes 100, né, 1000 joules de trabalho. Entenderam? Onde entrou o joule aí? Para calcular a energia que você gastou. Então, o trabalho é dado em joules.
tá? E joules ali é a energia que você gastou para deslocar o carro, a grosso modo. Tá bom? Da mecânica, né, tem uma nota logo na sequência, tá? Então já o trabalho ali, né, vai ser dado, né, em joules, né? E força vai ser em newton, tá? E o deslocamento em metros, tá? A força, que é newton, representada pela letra F, é a massa vezes a aceleração. Só que essa força, ela pode ser o próprio peso. O peso é uma força também, tá? Às vezes, né, é representada só por uma letra diferente, mas é uma força. Às vezes é representada pela letra P. E ela é multiplicada pela aceleração da gravidade. Tá? A aceleração da gravidade, né, seria, né, mais ou menos ali 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ela já é um padrão conhecido. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma jogadinha. Eu peguei o Newton, que é representado, que é a força, né? E troquei pelo quilograma multiplicado por segundo ao quadrado, tá? Que é a aceleração. Então, ou seja, eu transformei uma fórmula que era energia igual a Newton metro, agora é energia igual a quilograma vezes aceleração vezes a distância, tá? O que vocês têm que saber, né, quando está trabalhando com fórmula? Identificar cada componente da equação. Isso aqui é uma equação, essa aqui é outra. Então, o que é o E? O E é o meu trabalho, é o Joule. Tá? O que é o N? O N é o Newton, é a força. E o N, o M minúsculo, né? É a minha distância em metros. Tá? Então, a gente tem que saber identificar esses componentes. Tá? Uma outra fórmula que também é aplicada, né, de energia, né? Aí já envolve potência e tempo. Olha só, na letra A, a gente viu uma fórmula de trabalho que utiliza força e distância. Agora eu tenho uma fórmula que também é uma fórmula que calcula uma energia, tá? Só que agora relacionando outras grandezas, tá? Eu estou relacionando uma grandeza de potência e uma grandeza de tempo. Tá? E também me dá em joules. Tá? Ou seja, eu tenho joules para também, né, verificar a energia, né, desse sistema, que eu tenho potência e tempo. Potência em watts, W, né, e tempo em segundos, que é o padrão do SI. Estão percebendo como a gente está fazendo uma jogadinha com as grandezas? E todas elas relacionando com uma única grandeza, que é a energia? Então, trabalho é uma energia, é dada em joules. Energia, né, também é dada em potência por tempo. Tá? Energia cinética, né? Metade da massa vezes o quadrado da velocidade. É uma outra fórmula. Como que eu faço isso? Né? A energia cinética também é em joules. Né? A massa é dada em quilos. Tá? Viu que eu não falei metade do peso? Por que eu não falei metade do peso? Peso é energia, não é massa. Tá? Massa é dada em quilos. E peso seria newton metro, tá? Porque é uma força. Né? Metade é só multiplicar por meio, né? Vezes a massa, né? Quadrado da velocidade. A velocidade é metros por segundo. Eu elevo tudo ao quadrado, né? Então eu vou ter, né, metros por segundo, né? Entre parênteses, tudo elevado ao quadrado. Tá? E o meio, né, eu posso pôr 0,5. E esse E meu aqui também é dado em joules. Terceira fórmula que eu tenho energia relacionada. E joules também.
Então, outra notinha, né? A energia cinética é a quantidade de energia na forma de movimento, tá? Seja uma rotação, algum deslocamento, né? E ela também é expressa em joules, tá? Na letra D, eu tenho uma fórmula que indica mudança de temperatura, tá? É uma energia também. O que relaciona essa mudança de temperatura? Relaciona a minha massa multiplicado por uma constante, que é uma capacidade específica de calor. Tá? É uma constante de cada material. Tá? E mais a variação de temperatura, ou seja, a mudança da temperatura. Toda vez que eu tenho uma variação de temperatura, ou mudança, igual está escrito aqui, né? É representada por esse delta, que é esse triângulo. Então, ΔT, mudança de temperatura. E o que é um ΔT? É uma temperatura final subtraída da inicial. Tá? Então, inicialmente eu tinha 150 graus. Aí, final, 200. Qual que é a minha variação? 50. Tá? A constante, eu vou ter que calcular ela. Normalmente, quando é constante, é porque ela é conhecida. Ou seja, por uma tabela. Tá? Então, se elabora uma tabela com essas constantes de acordo com cada material. Tá? Ou é uma constante que já é conhecida, tipo π. Π é uma constante que todo mundo conhece, né? 3,14. Né? Esse C aqui é uma constante que existe uma tabela de materiais, né? E cada material tem um valor específico que eu vou multiplicar aqui. Vamos supor que eu estou trabalhando com a água, por exemplo. A constante da água é 1. Então, né, eu tenho a letra G, que é massa, tá? Que está representando massa, em gramas, tá? Não pode ser quilogramas, então. Tá? Eu tenho a constante C, que é conhecida, que é 1, que é porque eu falei que é 1, que é água, vi na tabela. E eu tenho que saber a temperatura final inicial. Tá? Só explicando um pouquinho dessa fórmula de mudança de temperatura. Pessoal, não se preocupe com esse monte de informação. Tá? Eu só estou apresentando um contexto para mostrar para vocês que a energia pode ser tratada de várias formas. Tá? De várias fórmulas. Tá? E depois a gente vai pegar alguns exemplos particulares para a gente ver como que a gente mede essa energia. Tá bom? De energia elétrica, né? Também é potência e tempo. Né? Só que energia elétrica, além de potência e tempo, que a gente já tinha visto lá atrás, a gente já viu isso, né? Energia. Mas no caso de energia aqui, né? Pode ser mecânica também. Né? Aqui em potência elétrica, eu tenho também que envolve a corrente elétrica, a resistência e o tempo. Tá? É aí que entra aquele efeito Joule que a gente vê né, na elétrica. O que é efeito Joule? É quando a gente perde calor com a passagem da corrente. E a gente consegue calcular, sabendo corrente, resistência e tempo. Lá na disciplina de elétrica, a gente consegue saber o valor da energia perdida pelo efeito Joule. Tá? Então, é mais uma fórmula dentro desse contexto termodinâmico, né? Porque está falando de joules, né? Está falando de calor, mas só que também está relacionado com elétrica. Tá? Então, resumindo, o que é essa energia elétrica, né? Em joules? A corrente ao quadrado, A ao quadrado, vezes a resistência do material, né? Que também é tabelada, é conhecida, vezes o tempo que ficou ali gerando essa corrente. Tem isso também. Tá? Aí eu tenho o quê? Eu tenho a energia que foi liberada ali, né? Ou seja, eu tenho a energia que eu gastei, que eu perdi em calor. Tá? É isso que eu tenho, né? Quando eu tenho, estou trabalhando com corrente, resistência e tempo. Na letra F, eu tenho uma potência dos equipamentos. Tá? A potência dos equipamentos envolve também, né, o joule. Por quê? Porque a potência do equipamento é essa energia em joule dividido pelo tempo que o equipamento ficou ligado. Tá?
Então, o que eu tenho aqui? Né? A potência representada pela letra P, tá? A energia em joules, né? Dividido pelo tempo, tá? Essa potência vai ser me dada em watts, tá? E ela vai ser igual a joule dividido por segundo. Se a gente inverter essa fórmula, a gente chega nessa fórmula aqui, gente, ó. Tá? É o inverso da energia elétrica aqui, a potência do equipamento. Beleza? Por quê? Porque o S aqui que está multiplicando, né? Ele vai passar do outro lado, aliás, está dividindo, ele vai passar do outro lado multiplicando. Aí eu vou ter joule, que é energia, igual a watts vezes o tempo. É o que eu tenho aqui. Tá? É o que eu tenho aqui na energia elétrica. Então, tá vendo que às vezes não é muita coisa? Parecia que estava distante, né? Energia elétrica de potência dos equipamentos? Às vezes não. Tá? Não vou introduzir nada de novo hoje, né? Vou deixar vocês refletirem, né, durante a semana nesse conteúdo, tá? Ainda não tem exercícios com conta, mas eu vou disponibilizar alguns. Algum comentário? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, é bem difícil aí, viu? Mas vocês falaram que estava tranquilo, gente. Pessoal, apesar de parecer complicado, eu vou trabalhar de uma maneira light, de momento, com a termodinâmica, né? O que é importante? Hoje eu falei dos conceitos de condução, já dei exemplos mais práticos, tá? Eu acho interessante, né? Vocês saberem esses conceitos para entenderem os processos industriais que vocês estarão envolvidos, tá? Para entender o processo de uma caldeira, entendeu? Da própria soldagem, entendeu? Abrir um pouco a mente aí de vocês, tá? Não tem aprendizado melhor que a própria experiência. A experiência é só com o tempo, tá? Então, eu apresentei hoje aqui uma coisa que vocês não veriam normalmente. Por quê? Eu peguei todas as fórmulas, né, que envolvem energia. Então, tem coisa que você só ia ver em elétrica, tem coisa que você só ia ver em física, né? Mas eu quis realmente demonstrar, né, que não é só em termodinâmica. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Não é só em termodinâmica que a gente fala de energia. É na elétrica, é em vários contextos, né? Na mecânica, né? Se a gente for montar alguma estrutura, alguma coisa, a gente vai ver isso daí, né? Na resistência dos materiais, tá? São várias formas, mas não é todas que a gente vai ter que saber de cor. Não é, a gente vai ter que saber de cor isso, tá? Tranquilo? Isso pode ser corrigido. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Essa apostila eu consigo ela na onde? Ela está aí no... Isso daqui está em transição também. Sabe o calor? Eu falei do calor hoje, não falei? Sei. Essa apostila inteira está em transição, igual calor. Ou seja, eu estou modificando o conteúdo dela durante o curso. Entendi. Mas porque eu fiz umas anotações aqui minha aqui, mas na apostila eu já faço a impressão, acho que facilitava para mim. O que eu vou falar para você que teve alguns alunos que foram fazendo, né? Mas eu indico que você não imprima agora, pelo menos essa de termodinâmica, tá? Algumas já estão totalmente redondinhas, né? Ou seja, estão todas certinhas. Mas essa daqui, eu até teria como fazer isso. Você pega o botão direito na tela e imprimir em PDF. É facinho fazer isso, né? Só que eu não indicaria porque eu estou mudando mesmo o conteúdo, tá? Eu vou inserir imagem, quero trazer vídeo, entendeu? Mas o intuito mesmo era eu criar uma apostilinha depois para vocês
Tá? Por exemplo, essa página hoje dessas aulas não vai mudar. Você poderia começar a fazer da seguinte maneira. Ó. Botão direito aqui, ó. Tá vendo a telinha que apareceu aí? Com várias opções, voltar, recarregar, tralalá. Tem um botãozinho aqui que quando você clica em imprimir, você não vai escolher uma impressora. O meu já está automático aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Salvar como PDF. Entendi. Ah, para salvar, entendi. É. Em vez de eu cliquei em imprimir, tá vendo? Só que quando eu cliquei em imprimir, eu em vez de eu escolher a impressora, por exemplo, eu tenho impressora cadastrada aqui, ó. Só que em vez de imprimir em impressora, eu vou clicar em salvar como PDF. Tá? Então aí você consegue, né, tipo assim, pelo menos pegar os arquivos, que é o mais interessante, tá? Mas aí que tá, você não precisa salvar todas as aulas. Por exemplo, aquelas aulas que só está falando de contexto histórico, aquilo lá não é tão importante, né? Então essa aula, por exemplo, você achou importante. Pega e salva ela no seu computador e cria uma pastinha, termodinâmica, né? Você vai colocando todas as aulas, só as interessantes lá dentro. Entendi, legal. Fica a dica para todos aí. Tá bom? Vocês viram o procedimento? Valeu, Facinho, gente? Botão direito, imprimir, salvar como PDF. Vocês abaixam qualquer conteúdo, não só do nosso site, mas da internet inteira quase.